Quando eu era criança, eu era tão ingênua que eu acreditava em muita coisa que as pessoas me contavam. Aí eu tava em uma certa série lá e eu conheci uma menina que ela era mais velha do que eu. Era uma adolescente. Eu era uma criança, ela já era adolescente. E aí ela me contava umas histórias da vida dela. Ela dizia que lá na casa dela tinha bruxa lá perto da casa dela quando dava 6 horas da tarde, 18 horas. Passava uma bruxa de vassoura voando pela janela dela e no quintal dela também era lotado de bruxa. Ela nunca podia ir sozinha lá. E eu ficava abismada, dizendo para ela me contar mais histórias sobre aquilo ali, que mundo era aquele, se ela não tinha medo. E ela me contava com tanto detalhe as histórias de bruxa dela, que eu ficava sentindo até uns calafrios, um frio na espinha. Me dava até dor de barriga, sabia? Mas eu ficava admirada com aquelas histórias que ela contava. Aí ela dizia, principalmente quando era lua cheia. Quando era lua cheia, a gente ouvia a bruxa passando na vassoura voando pela janela, eu via a sombra. E aí as crianças todas da casa dela tinham que se esconder, senão a bruxa pegava as crianças. E aí eu ficava tão encantada com aquelas histórias que os outros meninos, meus colegas de sala de aula, como eram muito mais entendidos e espertos do que eu, talvez, passavam e diziam assim: é mentira dela, ela tá mentindo, ela só anda contando mentira. E eu ficava assim, chateada, porque eles estavam desrespeitando essa minha amiga mais velha, que eu sabia que ela estava falando a verdade e que ela era uma pessoa muito especial, porque ela via bruxas. E aí ela dizia assim, aí quando era pra ir no quintal, era um horror, porque senão a bruxa pegava a criança, nem eu não podia ir no quintal sozinha, não. E nesse dia eu tinha que ir lá no quintal. Fui no quintal sozinha, quando de repente eu vi aquelas bruxas voando, era bruxa pra todo lado voando na vassoura. E aí eu gritando, correndo, correndo, e eu falava assim, e o que é que você fez? Como é que a bruxa não te pegava? E ela ria tanto, 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 chega, ela ficava engasgada de tanto rir, só que eu não sabia se ela estava rindo porque ela estava mentindo ou ela estava rindo da minha cara mesmo, meu rosto de pavor. Aí ela começava a dizer, não, não, porque eu era esperta, eu corria tanto, a bruxa não conseguia me pegar. E aí eu me escondia, e aí só dava tempo de entrar dentro de casa. Aí eu ficava com aquela situação na minha cabeça, encantada com aquelas histórias de todo dia eu queria encontrar com a Vera, para ela me contar sobre as bruxas, o que ela estava vendo das bruxas. Passou, passou. Ela convidou a mim e alguns amigos para ir num piquenique na casa dela. Eu fui. Quando eu cheguei lá, a casa dela, eu já estava meio que assustada, que eu sabia que lá tinha bruxa, que ela vivia dizendo que no quintal dela tinha bruxa, e lá naquele lugar onde ela morava passava bruxa às 6 horas da tarde. E aí eu fui, entrei e não tinha ninguém. E aí eu fui adentrando e dizendo, Vera, Vera. E ninguém respondia. Quando eu cheguei num certo ambiente da casa dela, tinha uma moça numa rede se balançando. Essa moça tinha um cabelo louro, o cabelo dela era até na cintura, muito bonito, cacheado, e ela se balançava bem devagar. E aí eu falava, Vera, Vera, e ninguém atendia, batendo palma. Oi, cadê a Vera? Cadê a Vera? E a moça não respondia. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque que ela não respondia. Será que ela estava surda? Eu pensando. E eu gritei mais alto. Aí ela foi virando bem devagar a cabeça. Quando ela virou a cabeça, que eu olhei, os olhos dela eram bem embaçados e eram muito estranhos. E eu comecei a gritar. Eu, a bruxa! Vera! E eu gritando, 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 aí saí correndo. Encontrei a Vera e eu disse, Vera, eu vi a bruxa. E a Vera rindo, rindo, rindo de mim e eu falando, Vera, a bruxa tá ali, Vera, ela tá se balançando. Aí ela, é a minha irmã, Mônica. Eu disse, não, Vera, você não tá entendendo, ela tem olho muito estranho, os olhos dela são de bruxas. Ela, é a minha irmã que é cega. A minha irmã levou uma bolada na testa, ela é cega. Aí eu comecei a ficar com vergonha, né? Eu disse assim, ai meu Deus, será que é verdade? Mas por que que a Vera tá rindo? Como a Vera contava as histórias tão bem pra mim, eu acreditava tanto, eu comecei
a pensar o seguinte: então a Vera é uma bruxa disfarçada e ela me atraiu até aqui e agora ela quer me levar como bruxa também. Aí eu, e agora, como é que eu vou sair daqui dessa situação? E eu com o coração disparado, querendo sair daquela situação, mas ao mesmo tempo, se era verdade, eu tava com vergonha. Coitada da irmã da Vera. Aí não aconteceu nada comigo e eu fiquei naquilo. Será que é para disfarçar? Aí eu cheguei na minha mãe e disse a história para minha mãe. Perguntei se a Vera tinha uma irmã cega. A mamãe disse que sim. Ela disse que levou uma bolada no meio da testa e ela ficou cega. E aí eu fiquei com vergonha da situação e eu descobri que não existia bruxa, mas naquele momento. Mas a Vera contava uma história tão bem contada que até hoje eu acredito que existia bruxa na Vera.